Funcionou. Puxa, 10 mil mensagens aqui. Fechou. Então, boa noite a todos. Todos estão de parabéns por ter conseguido coragem para sair numa noite fria, né? Tá uma noite de Augusto, né? Tá muito friozinho. Mas que a gente possa, então, vindo aqui, conseguir aquilo que nos fez ir aqui, né? Seja para a gente aprender alguma coisa, né? Seja para a gente auxiliar em alguma atividade. Estamos todos aqui com alguma finalidade, né? Com algum desejo nosso de sempre conseguir algo de bom, né? Então, quando eu vou pensar em algum tema, né? Ou ser intuída para algum tema da noite, eu gosto mais de quando eu consigo trazer temas que falam ao nosso sentimento, porque eu entendo que isso é o que nós todos precisamos mais, né? Dentro da doutrina espírita, a gente tem a parte ciência também, né? Que é muito interessante, eu gosto bastante, gosto de estudar, gosto de conhecer coisas novas, né? E tenho mais facilidade para falar dessa parte racional da doutrina. E a parte de sentimento, para mim, é mais importante porque é algo que me faz sempre refletir, né? Trazer aquele pensamento para dentro de mim e pensar o que tá bom, o que não tá bom, né? Dentro dos sentimentos. E o tema da noite de hoje, eu acredito que vai nessa linha. Então, hoje nós vamos falar sobre paternidade. Paternidade, então, essa função de ser pai, né? É claro que às vezes não é um pai masculino, né? Às vezes a mãe precisa assumir esse papel, né? Hoje, nas sociedades de hoje, a gente tem muito visto isso, né? Mas a gente vai pensar então sobre a função paternidade. Dentro da família, a gente tem várias funções. Joana de Ângeles fala que a família é uma constelação, né? Onde cada papel é uma estrela que precisa desempenhar a sua luz ali naquela função de constelar, de interagir entre os membros de uma família. E paternidade, então, quando a gente fala essa palavra, o pai, né? Os sentimentos podem ser muito diferentes para cada um de nós que estamos aqui. Tem gente que vai sentir carinho porque teve um pai bom, né? Que ajudou em algo, vai lembrar, ter boas lembranças. Tem gente que vai sentir saudade porque o pai já desencarnou, né? Já não tem mais contato com ele, né? Fisicamente, vai sentir esse sentimento. Tem gente que vai sentir dor, mágoa, que o pai não foi bom, né? O pai pode ter expulsado ele de casa em algum momento, pode ter abusado de diversas formas, pode ter desconsiderado, né? Não ter tido nenhum tipo de sentimento bom. Então, os sentimentos vão por outra linha. A gente vai sentir culpa porque não fez aquilo que poderia ter feito para o seu pai, né? Tem gente que vai, né? Então, os sentimentos eles vão ser muito variados e a gente pode pensar no nosso sentimento com relação à nossa figura paterna, quem representou essa figura paterna para nós, mas também a gente pode pensar como eu fui pai, né? E como que eu desempenhei essa atividade? Fui bom, fui mal, né? Que sentimentos que me trazem quando eu penso no meu papel de pai, né? Então, hoje vamos tentar falar um pouquinho sobre isso. A referência, então, dentro da doutrina espírita está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E aí, essa honrar teu pai, honrar a mãe, isso já vem desde a época de Moisés, né? É o 5º mandamento dos 10 mandamentos que ele recebeu, né? Na tábua, né, dos 10 mandamentos, essa história, né, que a gente conhece. Então, dizia assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá.
ou te dará, né, em algumas traduções. Então, se a gente pensar assim, parece até uma ameaça, né? Se eu não honrar meu pai e minha mãe, eu vou ter os meus dias não prolongados na terra, né? Eu não vou ter essa terra prometida que naquele tempo se sonhava com isso, né? Então, fica uma frase assim forte, né? Mas naquele tempo a gente tem que pensar, né? Por que foi trazido dessa forma para aquele momento, né? A gente ainda vivia o primitivismo da humanidade, a gente ainda, né, muito rudimentar algumas relações. E aí isso aparece como uma recompensa da vida na Terra. Mas por que seria uma recompensa na vida na Terra e não uma vida celestial, né? Porque naquele tempo não se pensava em vida futura, vida espiritual. O que eles conheciam era a vida presente, né? Então, por isso que veio nesses termos, né? Essa questão de vir essa promessa de receber essa vida boa na terra, né? Essa terra prometida, né? Livre de sofrimentos. Então, por isso que o mandamento veio dessa forma. Se fosse hoje, né? Conhecendo o Espiritismo, já seria, né? A gente sabe que a gente tem que agir no bem, para que a gente não sofra, para que a gente consiga ter um futuro cada vez melhor, né? Sem sofrimentos. Mas naquele tempo era dessa forma que veio, né? O ensinamento. Então, né? Para tentar então mostrar, né, todos os mandamentos que foram trazidos, né? Foi no sentido de ajudar aquele momento da humanidade a se melhorar, né? Então, trazer algumas referências de conduta para a população para aquele momento da humanidade. Eu li demais aqui. E aí, vamos lá. E aí depois veio Jesus, né? Depois de Moisés, um dos profetas, a gente na sequência teve a presença de Jesus entre nós, né? E o que Jesus, então, ele reafirmou essa importância de honrar pai e mãe? Sim, né? Claro, Jesus também nos trouxe esse mandamento, essa lei, como algo importante para todos nós. Então, a gente tem referências sobre a fala de Jesus nos evangelhos de Marcos, de Lucas e Mateus. Quando ele é questionado pela passagem que ele tinha uma conversa com um jovem rico. E o jovem rico pergunta para ele, né? Como que eu faço? Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna, né? Não sabia ele que eterno ele já era, né? Que ele continuaria. Mas aí Jesus respondeu, por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Então Jesus sempre, né, enfatizando que bom mesmo é Deus, né? Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então ele falou, é importante a gente guardar os mandamentos. Jesus nunca foi contra a lei mosaica, né? Aquilo que realmente fazia sentido a gente seguir, né? Então ele sempre enfatizou essa importância. Então, e quais? O menino pergunta, né? O jovem. E Jesus responde, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, tudo isso foi trazido também, super enfatizado pelo nosso Mestre Jesus, né? E aí, dentro da doutrina espírita, que veio reafirmar a moral do Cristo, a gente não veio contradizer nada que Jesus trouxe, né? A gente só veio reviver, né? Reviver aquilo que Jesus nos trouxe e conhecer melhor, né? E ampliar os nossos horizontes acerca de tudo que o Mestre deixou exemplificado para nós, né? Então, dentro do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, né? Honrai a vosso pai e a vossa mãe. É um capítulo dedicado... Estou batendo aqui num negocinho aqui. Dedicado a esse tema, né? Então, o capítulo, ele não é longo, mas é um capítulo inteiro dedicado a essas importantes lições, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o livro balizador da moral para o Espiritismo, né? Dentro da doutrina espírita. Então, né, vem nos trazer, né, a memória
trazer a importância e explicar como seria esse honrar pai e mãe. Então, qual a importância então desse mandamento, né? Quando a gente fala em lei divina, então são as leis que Deus deixou para todos nós, né? Seguirmos para conseguirmos o caminho da nossa felicidade. Então, isso está presente na lei divina, porque se a gente refletir sobre a lei de amor, justiça e caridade, a gente vai ver que é extremamente importante que a gente cuide de pai e mãe, né? E aí vem a palavra honrar, que a gente vai refletir um pouquinho sobre o que seria honrar, né? Então, honrar, ele vai além de obedecer, né? Quando a gente sempre é ensinado que a gente deve obedecer, né, a pai e mãe, né? Porque senão a gente vira sempre filhos rebeldes, né? E a gente tem que reconhecer a importância deles e ser gratos, principalmente pela vida que eles nos concederam, né? E por todo o cuidado que a gente recebe. Independente de tenha sido uma educação boa ou não, a gente algum tipo de cuidado, se a gente teve a presença de pai e mãe, a gente teve algum cuidado, né? Às vezes não foi da forma ideal, né? Muitas vezes não é, mas algum cuidado muitas vezes a gente recebeu, né? Os pais, então, eles são instrumentos de Deus na nossa jornada evolutiva. A gente vai ver sobre o papel, né, de pai. Então, a relação entre pais e filhos, ela não necessariamente começou ali, né? A gente pode ter já tido várias existências com esse outro ser que a gente hoje vê como nosso pai, né? Eles não são apenas, então, geradores do nosso corpo físico, né? Muitas vezes eles foram nossos companheiros de outras vidas, com os quais, então, a gente tem algum tipo de laço. A gente sabe que a gente vem numa família sempre com algum intuito de progredir, né? Então, de necessidades, muitas vezes, que a gente tem. Então, essa escolha dos nossos pais, ela é feita antes da gente nascer, né? A gente já sabe disso. Há um planejamento reencarnatório que vai fazer com que a gente reencarne naquela família que a gente precisa, dentro daqueles vínculos que a gente precisa. Muitas vezes a gente merece, né? São pessoas afins a nós que vêm para nos ajudar, mas muitas vezes não, né? São os nossos desafetos aí do passado. E a palavra, então, honrar, né? O que seria honrar? Então, a gente tem que respeitar, né? Então, tem que respeitar o pai e a mãe, sim, né? A gente não pode querer bater de frente sempre com eles, né, a todo momento, achar que tudo que eles querem nos ensinar está errado, né, ser um filho totalmente rebelde, né, isso não demonstra o respeito que a gente precisa ter para com essa função que eles vêm junto de nós, né. A gente precisa ter gratidão, né, por tudo que eles fazem por nós, quando, mesmo que não seja um papel, né, muito ideal, mas algum tipo de cuidado, muitas vezes, se eles realmente estão ao nosso lado, eles vão desempenhar, né? Então, a gente tem que ser grato por tudo que eles nos fazem, né? Eles, muitas vezes, se sacrificam em benefício de nós, né? Deixam de ter coisas para eles, para nos satisfazer, né? Deixam de ter, às vezes, saúde para cuidar de nós, às vezes, a gente, né, dá trabalho, né, para os pais, né? Então, tudo isso a gente precisa ter algum tipo de gratidão por tudo aquilo que eles conseguiram fazer para junto de nós. A gente precisa dar assistência para eles quando eles necessitarem, porque em algum momento eles vão envelhecer e vão ter as forças diminuídas para se cuidarem, né? Então, quem vai cuidar deles, né? A gente vai deixar eles, né, por conta própria? Não, a gente tem essa obrigação, né, de dar essa assistência para eles quando eles precisam, né? E a gente tem que ter tolerância e perdão, né? Então, tolerância porque eles pensam diferentes de nós, e a gente tem que entender que eles são espíritos em evolução, assim como nós, eles têm falhas diversas, né? Então, tudo isso a gente tem que considerar quando a gente, né, é nosso pai, nossa mãe, mas eles têm os seus senãos, né? Eles têm as suas dificuldades.
E aí, muitas vezes, esse vínculo familiar, ele é muito desafiador, muito difícil, né? A gente tem relações, assim, às vezes, muito conflitantes. Muitas vezes por condutas que aquele pai teve com relação ao filho, desde pequeno, né? Muitas vezes ele, né, abusou, maltratou, foi um pai difícil, né? Então, é difícil essa relação. A gente sabe que às vezes é bem difícil, né? E as famílias, de um modo geral, elas não são harmoniosas, né? Não é tudo uma propaganda de margarina, né? A gente tem muita dificuldade, né? Porque somos pessoas, né? Somos pessoas imperfeitas, todos nós, né? E aí o filho, ele tem a obrigação de tentar cumprir esse dever de honra que ele tem, né? Mas é claro que o fato da gente ter que respeitar, da gente ter que obedecer em muitos momentos, tudo isso não significa que a gente vai concordar com a opinião dos pais e que a gente deve se submeter a algo que a gente não deve, né? Então, às vezes os pais são abusivos nas condutas com os filhos, né? E aí pode ser muita coisa, né? Eles, às vezes, até chegam a escravizar, né, o filho, querem que o filho faça tudo por eles. E aí também não é certo, a gente não precisa se submeter simples e puramente à vontade dos pais, não é isso, né? É a relação de respeito e harmonia que a gente tem que tentar, né, obter. E mesmo, né, que os pais não cumpram com as funções deles, né, ainda assim, né, o papel do filho, ele permanece, né? Porque aí a gente tem que ter o foco, né, de que a gente tem que perdoar por ele não ser perfeito, a gente tem que ser caridoso por ele, com qualquer pessoa, com alguém que veio na condição de pai, mais ainda, né? Então, a família, né, ela realmente é algo extremamente importante para a nossa vida na Terra, né? A gente, qual seria, então, para nós, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços familiares? Ou seja, não há necessidade mais de ter famílias, é cada um por si. Então, os espíritos responderam, né, na questão 775, uma recrudescência do egoísmo. A gente, né, vai aumentar essa chaga que a gente já tem, ainda tem muito presente na nossa sociedade. Então, as famílias, elas vêm com esse papel para a gente aprender desde cedo a dividir, né, a compartilhar, a perdoar, a conviver. Tudo isso é o papel da família, né? Então, não tem como a gente achar que a gente se afastando disso está resolvido, né? Então, a família, a gente está ali realmente para a gente conseguir melhorar em alguma coisa que a gente precisa, né? Então, quando as famílias, né, um dia a gente vai ter umas famílias bem estruturadas, onde a base vai ser realmente o amor, o respeito, a gente vai ter indivíduos melhores, né? Por conseguinte, né, toda a sociedade melhora. A família é o núcleo menor dentro da sociedade, mas é o mais importante. Então, eu sempre lembro da frase da Madre Teresa, né? Se você quer ter a paz, o que você tem que fazer? Ame a sua família, né? Então, quando a gente começa amando a nossa família, tudo em volta melhora, né? E aí a gente está falando, né, das nossas obrigações enquanto filhos, né? Então, a gente tem essas obrigações, são importantes que a gente sempre lembre desse papel, né? Que independente do tipo de pai que a gente teve, a gente tem a obrigação de, na medida do possível, né? A gente vai respeitar, né? Vai respeitar é super importante, né? E não há condição para isso. A gente vai perdoar na medida do possível, né? Que a gente consiga. Às vezes a gente não consegue, porque os erros dos nossos pais às vezes são realmente difíceis, né? Mas a gente vai se esforçar nesse sentido, de realmente tentar superar aquilo que a gente passa, né? Mas e aí os pais? Os pais não têm obrigação nenhuma para com os filhos? Tem, né? Se ele veio nesse papel, mais ainda, né? É uma missão, né? Essa missão de levar, então, aquele filho... Deus confiou a ele aquele filho, ele tem essa função, né? Ele aceitou. No planejamento reencarnatório, o pai e a mãe têm que concordar com a vinda do filho,
né? Mesmo que depois ele se arrepende e abandona, mas ele concordou, né? Então, ele recebeu um preparo para receber aquele filho. Então, ele deu ali, né? Assinou o contrato. Sim, eu aceito essa criança vir comigo, né? Mas depois, infelizmente, né? A gente comete erros e eles também, né? E aí os pais têm também essa mão dupla, essa relação, né? Então, tudo que o filho deve de respeito aos pais, os pais também deveriam dar na contrapartida para os filhos. Esse mesmo respeito, tolerância, né? Amor, né? Às vezes não consegue dar o amor, né? Mas ele deveria, né? Estaria no seu papel fazer essas funções. Então, ele tem a missão de educar, né? Ele faz o possível para educar, né? Às vezes, a educação que ele quer dar não é a ideal, né? Não é aquilo que aquele indivíduo precisa. Mas ele se esforça nesse sentido, muitas vezes, né? De guiar, né? Dar o exemplo também, né? O mais importante, a gente dar o exemplo é aquilo que realmente a gente vai fazer com que aquele indivíduo se torne um ser humano melhor, né? O pai, ele tem também, quando a gente fala em termos de psicologia, ele tem um papel extremamente importante, porque a criança, ela vem extremamente ligada com a mãe, né? Vem mesmo, né? Ligada pelo cordão, né? E aí, ela, até uma certa idade, ela não tem uma noção de separação dessa individualidade. Ela acha, às vezes, que ela e a mãe é um ser só, né? E aí, à medida que o tempo vai passando, o papel do pai é justamente mostrar para ela que não é só vocês duas ali juntas, grudadas, né, o tempo todo. Tem eu também e eu faço parte dessa família. Então, quando as famílias conseguem ter esse papel adequado, é extremamente importante, porque ela começa a ter essa noção de que ela não é única com a mãe, né? Então, ela tem a sociedade. E mais ainda, ao avançar da idade da criança, o pai também tem o lado paterno, né? Sempre o lado materno e o lado paterno, independente de sexo, independente de ser um pai mesmo, às vezes é um avô, uma avó, né? Tem esses papéis. E aí, a mãe é sempre muito protetora, né? A gente é protetora. A gente cuida, a gente, né, morre de medo que a criança se machuque, então tá toda hora ali cuidando, e o pai tem como papel de soltar a criança para o mundo, mostrar que ela pode, que ela consegue voar, né? Se desafia, né, a conseguir fazer alguma coisa mais aventureira, né? Então vamos lá, andar, né, na beira do muro ali, né, que é perigoso, e a mãe vai dizer, oh, meu Deus do céu. Mas o pai vai lá e tenta fazer isso com a criança, né? Ver que ela pode. Claro que a gente também, né, não vai fazer nada que seja perigoso para a criança. Mas o pai tem esse papel de mostrar a sociedade para aquela criança, para ver que ela é mais, né? Que ela é capaz de voar para outros fins, assim, né? Para ela se aventurar, para ela descobrir o mundo, né? Então, os pais, então, com todas essas funções, e eles também têm a função de ser evangelizadores dos seus filhos. Então, se a gente pensar, quando a gente foi pai e mãe, a gente fez isso, a gente lembrava de orar com os nossos filhos, né? A gente mostrava para ele o que é Jesus, o que é Deus. Ele teve essa espiritualidade dentro dos filhos, às vezes não teve esse nome, mas a gente apresentou algo para ele, olha, é importante você ser bom, né? Isso é extremamente importante e é papel do pai, né? Da mãe, né? Ter essa função de mostrar para a criança sobre esse outro lado. Então, os filhos, eles são espíritos independentes, né? Emprestados por Deus, né? Então, ninguém é dono de ninguém. Somos todos irmãos, né? Somos todos filhos do mesmo pai, em jornada de evolução. Então, é importante a gente ter essa separação também, né? O filho, ele não está ali para satisfazer as nossas vontades, né? E realizar, às vezes, alguma coisa que a gente não conseguiu, né? Então, a gente tem que ter essa noção, né? Então, como um pai deve tratar um filho? Ele não vai impor aos filhos a obrigação de efetuar, então, o que ele não conseguiu. Ah, mas eu queria ser médico, então meu filho agora ele vai ter que ser médico, né? Vamos em busca disso. Para eu me satisfazer, eu quero que ele realize o meu sonho.
Não, a gente sabe que isso não vai funcionar, né? Se não for a vocação dele, né, a gente vai perder tempo, né? A vocação de cada um, ela é de cada um, né? Cada um veio com uma finalidade, alguma predisposição para alguma coisa, né? Para viver numa família com muitos filhos ou não, para ser um missionário, né? Então, cada um tem algo dentro de si que vai levar que as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, para aquele caminho que a gente quer. Cada um de nós é um ser independente, né? Então, não adianta o pai querer, né, impor algum tipo de conduta para o filho nesse sentido, porque ele não vai ser feliz, mesmo que ele satisfaça o desejo do pai, ele dentro dele ele não vai se satisfazer, né? E a gente tem que, na verdade, auxiliar a cada um a seguir a estrada que escolheu. Ele escolheu um caminho lá que eu não concordo muito, né? Mas ele não é um caminho errado, só não é o que eu gostaria. Eu vou auxiliar ele naquele caminho, né? O que eu posso fazer para estar junto, para viver aquele sonho dele, que é diferente do meu, né? É claro que se eu vejo que ele está tomando caminhos não bons, daí eu tenho como obrigação de pai interferir, né? E dizer para ele, olha filho, né? Tá indo por um caminho que não é bom, né? O que eu posso... olha, o pai tá vendo que tu tá, né, fazendo escolhas aí que não são legais para ti. Então, né, vamos tentar outra coisa, né? Isso aí não vai dar bom, né? Então, a gente tem que fazer esse papel de tentar conduzir ele para uma estrada que a gente vê que é boa, né, para ele, mas é a escolha dele, né? E mesmo que ele decida por si só a escolha totalmente errada, ainda assim, a gente não tem como interferir no sentido de, não, tu não vai fazer isso de jeito nenhum, nunca vai dar certo, né? Às vezes ele vai tombar e isso que vai fazer com que ele levante, né? Então, a gente tem que ter essa noção de que a escolha é de cada um, né? E aí a gente tem a parábola do filho pródigo, né? Ou parábola dos dois filhos, como a gente costuma mais chamar agora, né? Porque antes ela é conhecida extremamente por parábola do filho pródigo, né? Mas hoje a gente já reflete sobre o papel de todos aqueles narrados nessa história, né? Então, esse pai dessa parábola, né? Vamos refletir um pouco. Ele não se incomoda de adiantar aquela herança para o filho, né? Porque ele respeita a escolha que o filho fez. Em querer usar o seu livre-arbítrio para ir ver a vida que ele sabe que não, né? Não é a melhor para ele. Mas esse pai, ele não barra esse filho de tomar as escolhas que ele quer fazer naquele momento, né? Mesmo sendo um ato de ingratidão para com ele. Então, a gente vai ser tomado, sim, ao longo de nossa vida como pais e mães, pela ingratidão dos filhos. Em alguns momentos que a gente vai dizer, poxa vida, né? Eu fiz tudo para ele ir para aquele caminho e lá pelas tantas ele diz, não vou por aqui não, vou para lá. Daí tu fica assim com aquele sentimento, poxa vida, né? Eu interferi, eu dediquei tempo, eu dediquei, né, ajuda para ele para isso, mas faz parte do processo da evolução de cada um, né? E aí, depois do filho, né, saiu, né, e teve todo aquele sofrimento, quis voltar. E como é que o pai recebeu? Recebeu com festa, né? Que felicidade desse pai, que bom que você voltou. Vamos fazer uma festa para te receber, né? Então é isso, a gente tem que refletir sobre isso, né? Nosso papel de pai é isso. Só que nem sempre a gente consegue, né? A gente não consegue sempre ser esse pai exemplar, né? Que vai sempre deixar ele livre, a gente vai querer interferir, mas a gente tem que ter a noção de que há um limite para essa interferência, né? A gente não vai poder escolher os caminhos todos dos nossos filhos, né? Eles vão ter os caminhos deles, vão dar as cabeçadas deles, né? Mas em algum momento, se eles voltam, então, a gente vai deixar eles à míngua, vai dizer, agora te vira, né? Às vezes dá vontade de fazer, né? Às vezes passa por alguns desaforos que a gente pensa assim, não, agora te vira por tua conta. Mas não, né? A gente tem que ter esse lado também humano, caridoso, de receber ele de volta, de ver, não, filho, tu errou, né? Tu errou feio aqui. Mas vamos corrigir isso, dá tempo, né? Dá tempo, vamos em busca. E na verdade essa parábola fala então da relação de Deus para conosco, né? Deus está sempre nos perdoando, nos dando nova chance.
Mas a gente tem que se mirar nesse exemplo e ver o que a gente consegue se assemelhar nessa conduta. A gente não é Deus, a gente não está nem perto de ser como Jesus, né? Mas a gente vai tentar melhorar, né? Um pouquinho que seja o que a gente tem de conduta para com aquelas criaturas que são confiadas a nós e que Deus um dia vai perguntar, né? O que fizeste do filho confiado, né? E aí o que a gente consegue responder? E aí a gente tem que ter pelo menos gratidão, né? Pelo Pai, porque mesmo que Ele tenha só dado a vida para nós, já é muita coisa, uma grande coisa. Porque muitos não conseguem voltar, né? Não conseguem vir para a Terra porque não tiveram aceitação de um pai e de uma mãe. Então, eu lembrei, né? Até botei a figurinha aqui dos missionários, né? Do livro dos Missionários da Luz, fala da reencarnação de Segismundo, né? Essa história bem conhecida no meio espírita, né? Onde ele precisava voltar para a encarnação, mas o pai não aceitava, de jeito nenhum, porque era um grande desafeto de uma vida passada. E aí foi feito todo um trabalho até que ele conseguisse aceitar a vinda desse filho, né? Mas não foi fácil, né? Então, às vezes, é muito difícil a gente ser aceito para vir, né? Então, se ele errou em tudo, se ele abandonou, né? Ele não fez nada pela gente, mas ele deu a vida. Então, vamos agradecer a essa oportunidade, que ele fez parte dessa oportunidade. E respeitar e entender que ele é um espírito em evolução, em dificuldades, né? Em erros, às vezes graves realmente, mas que em algum momento ele vai melhorar, né? Assim como nós todos vamos melhorar. Nessas pesquisas que eu estava fazendo para justamente trazer o tema para nós, eu vi uma palestra do Haroldo Dutra Dias, né? Um palestrante espírita, que ele é juiz de direito e um extremo estudioso do Evangelho de Jesus, né? E aí ele, contando a história do pai dele, realmente ele não teve nada do pai dele. O pai dele, a mãe dele era uma empregada doméstica que engravida ali de um rapaz da casa que ela trabalhava, e naquele tempo foi feito assim, né, tipo, separar os dois, né, e pronto. Então a mãe dele teve que se dedicar para batalhar por ele, né, para ele ser o que ele era, e conseguiu tudo isso, né. Não só a questão de ser um juiz, né, que também é uma oportunidade dele, extremo compromisso dele atuar, né, junto da justiça terrena, né, mas ele se dedica muito aos estudos, à exposição da doutrina espírita, né. Então ele estudou também muitas línguas para poder fazer a tradução dos evangelhos, para trazer para nós realmente a verdade do que estava, né, do que estava escrito lá na língua hebraica, aramaica, né? Então ele estudou muito, né? E olha como, né, foi uma vida de muito aprendizado para ele. Então essa honrar pai e mãe, então ela faz parte da lei de amor, né? De um respeito, gratidão, fundamental para a nossa jornada evolutiva, né? Então pai e mãe, eles são o nosso próximo, como foi lido na mensagem inicial da noite, né? Então, quem é teu próximo? Aquele que está bem próximo, é o pai e a mãe, né? Não são só eles, mas eles fazem parte do nosso próximo, a quem a gente deve amar, né? Então, a gente tem que, né, batalhar para a gente conseguir isso, né? Fazer essa relação que a gente tem com eles, se for difícil, que ela se torne um pouquinho melhor, né? Então, a gente dá tempo, né? Sempre dá tempo. E aí que um dia a gente possa, então, formar realmente essa família universal que Jesus mencionou. Um só rebanho, um só pastor, né? Somos todos irmãos, nunca duvidemos disso, né? Somos todos filhos do mesmo Pai. Então, que a gente agradeça sempre ao nosso Criador, né? Em primeiro momento, que é quem nos criou, né? Para a gente ser espírito e para a gente, né, tá aqui nessa jornada, nessas buscas, sempre nessas novas chances. E agradecer também aquele, mesmo que seja apenas o nosso doador do material genético, né? Ele teve o seu papel, né? E um dia ele vai ser melhor. Então, o que eu tinha para falar hoje seria isso. E parabéns, então, aos pais, né? Presentes, aos pais de vocês, né? Esse é o meu paizinho aí. E é isso.
tiver alguma colocação, fique à vontade. Lembrar, né, que a primeira instituição da humanidade foi a família. Né? E que também, eu estava lembrando agora, quando você estava falando, que no reino animal também tem a instituição família. Né? Talvez seja a única instituição que existe no reino animal, né? Onde os pais e mães dos animais cuidam de toda a prole. Parabéns pela palestra, muito boa. Eu lembrei também daquele desenho dos Scrooges, né? Que eram os homens das cavernas lá, e lá também já tinha as relações familiares, é muito legal de ver, né? Então, lembrei disso também, agora que você falou. Então, tá. Posso fazer? Então, para a gente continuar em sintonia, vamos todos nós fechar os nossos olhos, ou pelo menos, né, continuar com o nosso pensamento junto ao alto, agradecendo então a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, por tudo que Ele nos concede. Ele nos concede tanta coisa, a gente tem tanto a agradecer a Ele, né? E muitas vezes a gente esquece desse importante momento da gente agradecer a tudo que a gente recebe, a tudo, a gente ter um corpo, a gente ser um espírito, a gente ter uma família, seja ela da forma que for, a gente está sempre na busca de melhorias para nós, né? Que a gente sempre possa contar então com esse amor do nosso Pai querido, que nos concede também a bênção de termos um Espírito protetor junto de nós, que sempre quer nos levar para o melhor caminho, sempre quer nos intuir ao bem. Então, que nós possamos sempre ouvir essa voz que nos direciona, então, para junto da luz, junto do amor, junto das atitudes dentro do bem. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesta casa, recebendo as bênçãos, recebendo ensinamentos, recebendo a companhia dos nossos amigos queridos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que todos nós possamos ser conduzidos para junto do nosso lar e das moradas que a cada um de nós precisamos estar. Que assim seja. Assim seja.